Boa noite, feliz ano novo também a todos, paz de Cristo Jesus. Irmãos, é muita alegria estarmos mais uma vez reunidos no nome do nosso Senhor Jesus, para esse, como disse antes, o primeiro culto do ano. São muitos sentimentos envolvidos, gratidão pelo ano que passou e também muita expectativa. Estamos iniciando um novo ano, a verdade é que a gente não sabe como ele será, mas o que a gente sabe, como antes bem disse, está nas mãos do Senhor. E isso nos enche de confiança e também de alegria. Porque a melhor coisa que tem é confiarmos a nossa vida ao Senhor. Por isso estamos alegres. Bom, queria te convidar a ler o texto que está em Provérbios, capítulo 16, verso de número 3. Hoje teremos uma pregação um pouco diferente, visto que eu não costumo pregar de forma temática, mas vamos experimentar algo diferente hoje, mas creio que também será uma pregação bíblica. Provérbios 16, verso 3. Quero dar boas-vindas a Demerson e Angelina, que retornam à igreja, casados, para a glória do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Faltaram aí bebê, eu não entendi, né? Aquele domingo após o casamento, mas estão perdoados, tá bom? Brincadeira. Deus abençoe, tá? Amém, irmãos? Deu para achar? Leiamos então. Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Dá para a gente ler junto? Acho que dá, né? Vamos lá. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O tema que nós vamos pensar nessa hora se chama Não faça planos sem submetê-los ao Senhor. Não faça planos sem submetê-los ao Senhor. Vamos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é abundante. Obrigado pela tua graça, Senhor, que igualmente é abundante. Obrigado por todo esse ano que passamos, Senhor. Especialmente aqui, Senhor, na tua casa, em nossa amada igreja, Senhor. Domingo após domingo, culto após culto, ouvindo uma porção da Sagrada Escritura. Seja por mim ou pelos outros irmãos que pregam, o Senhor tem nos abençoado, nos suprido e provido. Na casa do pão não tem faltado pão. E por isso te louvamos, Senhor. E também te pedimos mais uma vez. É o primeiro sermão do ano, Senhor. E que ele seja marcado pela tua presença. Que ele seja totalmente dirigido por ti. E que cada frase, cada palavra que saia daqui edifique a tua igreja, bem como glorifique o teu nome. Então fica conosco, Senhor, nessa noite. E que, acima de tudo, o teu nome seja glorificado. Isso te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu peço que você prepare sua Bíblia. A gente vai abrir alguns textos, mas é isso. O tema é esse. Não faça planos sem antes submetê-los ao Senhor. Primeiro, por que falar disso? Acho que não precisa de muita explicação. Estamos, como o Anderson disse também, estamos na virada do ano. E início de ano ou no finalzinho do ano, a gente costuma fazer vários planos. Já quero diferenciar aqui plano de promessa. Ok, irmãos? Não estou falando daquela promessa de emagrecer, né? Aquela promessa de ir para a academia. Não, estou falando de planos, projetos. E aqui eu quero falar, irmãos, de planos que alteram significativamente a nossa vida. Geralmente a gente planeja, olha, 2023 eu vou fazer por exemplo, um novo curso, uma nova faculdade, para daqui a 5 anos eu poder mudar de emprego, enfim, eu poder me mudar. São planos significativos, planos que impactam a nossa vida, então a gente está vivendo esse momento. Tempo, um pequeno espaço de planejamento. Mas antes de entrar e falar sobre planejamento, eu me lembrei de uma história bíblica que eu acho que ajuda a gente a guiar aqui o nosso pensamento. É a história de Paulo, quando ele está retornando da terceira viagem missionária, já encerrando a viagem, capítulo 20 de Atos, ele está se despedindo dos Efésios. Ali há uma grande comoção, Paulo está deixando eles e uma promessa meio estranha, dizendo, olha, acho que vocês não veem mais no meu rosto, né, porque lobos ferozes me aguardam. E aí ele sai dali, né, com essa expectativa, com essa tensão. Dali,
capítulo 21, ele passa por 2 lugares antes de chegar em Jerusalém. Ele passa primeiro por Tiro e depois em Cesareia. O que acontece aqui? Bom, antes de falar do que acontece, o que Paulo tinha planejado aqui? Quando Paulo está terminando a 3ª viagem, Paulo está planejando a 4ª viagem missionária. E você sabe muito bem disso, porque quando eu preguei Romanos eu deixei isso claro. Paulo tinha em mente não parar na 3ª viagem. Ele queria a 4ª. E você lembra muito bem qual é a 4ª viagem missionária. Né? Os ermos da terra civilizada, Espanha. Era lá que ele queria chegar. Mas antes disso, qual era o plano dele? Olha, na 3ª viagem, eu fiz uma grande coleta para ajudar a igreja que estava em necessidade, a igreja da Judéia. Só que Paulo não quer entregar as ofertas na mão de um discípulo dele. Ele quer levar pessoalmente. Isso tem um porquê. Lembra? Existia ainda aquele cisma, aquela divisão, aquela briga ainda entre judeus e gentios. Paulo entende que ele, sendo apóstolo dos gentios, depois de ter recolhido uma oferta para salvar a igreja da Judéia, que veio dos gentios, ele acredita que ele, levando isso pessoalmente, irmãos, isso passa uma mensagem muito importante. Para dizer, olha, a igreja não está dividida. Embora para vocês exista um muro, Cristo derrubou esse muro na cruz do Calvário. E eu faço questão de levar pessoalmente a oferta, para que vocês entendam que judeus e gentios precisam viver juntos. Bom, ele planeja isso. Quando ele chegasse em Jerusalém, a ideia é que os irmãos de Jerusalém o ajudassem, então, a fazer a tão viagem sonhada para Roma, tendo em vista que ele nunca tinha ido ainda visitar as igrejas de Roma. Chegando em Roma, seu plano, então, era arrecadar uma oferta e se preparar para, então, alcançar a Espanha. Bom, esse plano todo aconteceu? É provável que não. Parte dele. Mas, bom, o que acontece? Quando ele chega em Tiro, terminando, aqui tem o que me chamou a atenção. Os irmãos, quando descobrem que Paulo está terminando a viagem e vai levar pessoalmente o dinheiro para Jerusalém, eles ficam desesperados. Veja, verso de número 4 do capítulo 21 de Atos. Eles dizem assim: encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Lucas que está dizendo isso. Ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então veja, há uma comoção aqui. Paulo, não vai para lá. Pelo Espírito, não vá para lá. Bom, Paulo sai dali, passa por Cesareia, a mesma coisa acontece. Aqui, ainda com um pouco de agravo. O profeta Ágapo, que é uma personagem conhecida, ele vai dizer o seguinte relato, verso 11 do capítulo 21. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Lucas de novo, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Só que para agravar mais ainda a situação, veja, 2 comunidades diferentes, Tiro e Cesareia. Aqui aparece até um profeta dizendo, não vai para lá. Paulo planejou o quê? Ir para lá. Calma, volta um pouquinho antes, capítulo 20, despedida de Paulo em Éfeso. Paulo já tinha avisado isso aqui. E olha só o que ele diz, versos 22 e 23. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então veja, você percebeu o que há de comum nesses 3 relatos? O Espírito Santo. Paulo tem um plano. A igreja quer fazer Paulo desistir desse plano. Né? 2 comunidades diferentes, pelo menos. Mas os 3 personagens, ou todos os que participam desses eventos, dizem ser movidos pelo Espírito Santo. E aí a coisa complica mais ainda. Porque a pergunta que a gente vai fazer aqui é, quem está certo nessa história? Será que Paulo planejou tudo errado? Pior, será que ele fez um plano, a exemplo do nosso título, sem submetê-lo à vontade do Senhor? E pior, ainda sendo avisado pela igreja, ele deu uma de teimoso e seguiu o caminho e chegou até lá. Bom, não, irmãos. A dica foi dada pelo próprio apóstolo Paulo no capítulo 20. Mas a coisa fica mais explicada ainda se você continuar lendo o capítulo 21. Porque Paulo vai responder a profecia de Ágabo. Vamos ler isso? Atos 21, verso 13 e 14. Diz assim: então Paulo respondeu:
por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Pausa aqui. O que Paulo está dizendo? Gente, o que o Espírito Santo falou para vocês, ele já falou para mim. Lembra? Eu sei, ou melhor, eu não sei o que me espera. Senão que o Espírito Santo tem me avisado que prisões e cadeias me esperam em todas as cidades. Paulo sabia que ele seria preso, acorrentado, ou até, quem sabe, a morte chegaria para ele. Mas ele não está preocupado com isso. Sabe por quê? Porque os planos de Paulo foram submetidos à vontade do Senhor. Veja, verso 14. Como não pudemos, Lucas entra encerrando a história, dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Veja, irmãos, aqui está o segredo inicial para a gente. Eles não sabiam muito bem. Até esse momento, eles ainda acharam importante proteger o pastor da igreja. Eles não queriam perder o pastor deles. O grande líder do cristianismo no primeiro século. Se há perigo para Paulo, não é para lá que a gente tem que mandar ele. Manda outro. Manda qualquer um de nós, menos Paulo. Imagina se Paulo morresse agora. Era isso que eles estavam pensando. Mas no final, mesmo sem entender muito bem, a igreja concorda com Paulo, dizendo, seja feita não a vontade de Paulo, mas a vontade do Senhor. Então por isso a gente volta para o tema e diz, não faça planos sem antes submetê-los ao Senhor. Antes da gente entrar no verso que lemos, deixe-me alongar um pouco mais a introdução e falar algo sobre planejamento. Porque antes de falar sobre planos, primeiro a gente tem que entender o que é isso e saber e responder a seguinte pergunta. Será que nós estamos autorizados a planejar? Se existe um Deus que governa todo o universo, que comanda, que rege tudo e que é o Senhor da história e escreveu os nossos dias antes que eles viessem a existir, será que estamos autorizados a planejar? Ou isso seria um atentado contra a soberania de Deus? Obviamente que não. Hoje eu não quero apenas encorajá-lo e dizer assim, você pode planejar, como dizer, você deveria estar planejando a sua vida. Você não deveria, melhor dizendo, conduzir a sua vida na base do improviso. E o brasileiro é muito assim, porque o brasileiro é lutador. O brasileiro, né? A gente viu aí, vem virada de ano, ele está festejando, ele está alegre. Isso tem muito a ver com a gente. A gente enfrenta, seja o problema que for, a gente vai para cima. Mas veja, irmãos, algumas coisas na vida vai ser assim, mas não tudo. A nossa vida precisa ser planejada. E eu tenho 3 motivos para te dar inicialmente. Sabe por quê? Porque a Escritura nos dá uma espécie de teologia do planejamento. Criação, queda e redenção. Veja só, presta atenção. Primeiro, Deus é o grande projetista do universo. Nós servimos um Deus de projetos. Um Deus de planos, como antes muito bem leu Jeremias 29. Deus é aquele, irmãos, que primeiro, ele não iniciou a sua criação sem antes fixar um pacto eterno da nossa redenção. Ele é o Deus de planos. Essa é a primeira razão que eu dou. Então, que eu dou. A arte de planejar provém do caráter de Deus. E toda vez que você se organiza, se junta com a sua família e fala, olha, vamos planejar o ano que vem, vamos planejar nossa vida para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, você está imitando o seu Deus Pai. Ok? Segundo lugar, porque fazemos parte de um plano maior. Isso é especial. Lembra? Deus é um Deus de plano. Mas, irmãos, existe um plano soberano acontecendo. Desde a eternidade passada, passando pelo nosso presente, indo até a eternidade futura. E você faz parte desse plano. Então veja como é especial. Eu faço parte de um plano maior. Então eu posso e devo planejar a minha vida. Ok? Posso e devo. Mas veja, irmãos. Eu já disse qual é o nome do plano maior. É o plano da redenção. Na eternidade passada, pai e filho resolveram, decidiram, firmaram um pacto, dizendo que iriam redimir o seu povo. Que seria criado, que cairia, mas o cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo. Não foi improviso, não foi plano B, não foi de última hora. Eles planejaram tudo isso. E nós estamos vivendo. Só para fechar,
Sabe o que significa dizer que fazemos parte de um plano maior? E só para você entender isso. Eu estou dizendo, cada criatura no universo faz parte desse plano. Até a natureza faz parte. Para quem não sabe, leia lá depois Romanos capítulo 8, a partir do verso 22. A natureza aguarda com grande expectativa a redenção dos filhos de Deus. Até ela possui um papel fundamental nesse projeto maior de Deus. E você também. Mas você é fácil, porque você é um eleito de Deus. Você foi separado, escolhido por ele antes da fundação do mundo. Mas e o ímpio, pastor? O ímpio também. E a gente vai falar do ímpio aqui. A gente vai falar que o pecado afetou o nosso planejamento. Mas antes disso, todas as pessoas, todos os seres vivos fazem parte desse plano maior. O problema, irmão, é que nesse grande roteiro criado pelo Senhor da história, você tem dois papéis a desempenhar. E você só pode desempenhar esses dois papéis. Ou você será um protagonista dessa história. Uma espécie de ator principal, como nós somos. Que somos agentes dentro do plano de Deus. Deus nos chamou com um propósito. Por exemplo, irmãos, de promover o avanço do reino de Deus na terra. Lembra qual é o alvo da nossa igreja? É isso. Aqui somos agentes do plano. Mas existe um outro papel nesse grande roteiro, que infelizmente é o de um coadjuvante. É de um figurante. Que, como diz as escrituras, no final dos tempos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda a terra reconhecerá o poder, a majestade e o senhorio de Deus. Mas, infelizmente, para um grande grupo, esse reconhecimento virá tarde demais. Eles reconhecerão a soberania, mas serão condenados por essa mesma soberania de Deus. Bom, mas todos fazemos parte do plano maior. Em terceiro lugar, como é que o pecado se encaixa aqui? O pecado nos fez esquecer do projeto e do projetista. Presta atenção nisso. Vivemos, não, né? Ou melhor, a maioria das pessoas no mundo, em todas as épocas, vivem a sua vida como se esse plano não existisse. Como o pensamento escatológico dos gregos na época de Cristo Jesus. Eles achavam que, na verdade, o mundo caminhava para o caos. Que as coisas se perderiam e piorariam até que no final um grande caos acabasse com o mundo. Era assim, a expectativa deles era essa. Pelo contrário, a fé cristã ensina esperança. As coisas vão piorar, mas elas vão piorar para que venham o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E trará, irmãos, a consumação de todas as coisas, depois do julgamento dos ímpios, a eterna redenção dos filhos de Deus. Esse é o plano, mas eles vivem como se o plano não existisse. Pior, eles vivem como se o projetista não existisse. E daí, irmãos, nós temos, então, como consequência disso, planos arruinados. Projetos arruinados. Isso vale tanto para eles quanto para a gente. Então eu volto ao tema. Não faça planos sem antes submetê-los ao Senhor. Por isso nós vamos ver a partir de agora 3 formas de você arruinar os seus planos. Talvez alguém aqui já começou a planejar, e eu creio, e de novo, incentivo que se faça isso. Eu tenho projetos e planos, você não sabe, mas geralmente eu planejo minha vida para 10 anos. É assim que eu vou fazendo, 10 anos, daqui a 10 anos. Nesses 10 anos, o que eu vou fazer? É mais ou menos assim. Mas o ponto é, a gente precisa entender como não arruinar esses planos. 3 passos aqui simples, que arruinam os nossos planos. Planejamento solitário, planejamento apressado e, por último, planejamento ateísta. A gente vai tentar entender isso e como a gente se encaixa nesse plano maior. Em primeiro lugar, planejamento solitário. Provérbios 15, 22. Diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. A gente poderia continuar lendo, tem outros textos, mas aqui já estamos satisfeitos. Vejam, irmãos. O livro de Provérbios de Salomão, ele abarca boa parte dessa teologia do planejamento. E a gente vai abusar desse livro hoje aqui, mas não só dele, vamos usar outros, mas principalmente Provérbios de Salomão. Segunda coisa que Salomão faz. Salomão traça um paralelo no livro para mostrar quem é o homem sábio e quem é o homem tolo. Você sabe disso. Vários provérbios são divididos assim. E do ponto de vista do planejamento, isso também acontece. Planejar, irmãos, é coisa de homem e mulher sábios. É coisa de gente
sábia. Em segundo lugar, buscar conselhos para então termos as nossas ideias e criarmos os nossos planos é mais ainda. É mais ainda coisa de gente sábia. Bom, em primeiro lugar, a palavrinha que Salomão está usando em todos esses textos para plano, eu queria explicar ela rapidinho, é o mahashavá, que significa literalmente. Anota essa aí, Nathanael, porque essa é boa para quem faz arquitetura. Veja, é literalmente, veja isso, o projeto na mente de um artista. Literalmente. A profissão de um arquiteto, um projetista ou até um designer. É literalmente isso. Talvez achamos aqui os versículos, né? Para essa vocação. Mas veja, é isso que significa planejar. É a ideia, é o pensamento que surge na cabeça daquele que vai, então, criar o projeto. Bom, veja bem. O primeiro erro, então, para começarmos esse projeto, se chama planejar sozinho. Você sabe disso. A vida cristã foi feita para que andássemos juntos. Para que avançássemos juntos. Mas, pastor, também nos planos? Sim. Mas os planos são meus. O projeto é da minha família também. É possível que estejamos errando porque não estamos ouvindo conselhos e conselheiros. Veja, Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Eu disse, fazer planos é coisa de sábio, mas ouvir conselhos mais ainda. Ouça conselhos. E você lembra, são vários textos, na multidão de conselhos, há sabedoria. E por aí vai. Mas o ponto é, irmãos, nós precisamos buscar conselhos. Falando sobre aconselhamento cristão, deixa-me falar algo aqui bem importante para a gente. Irmãos, aconselhamento, ele está na base da vida cristã. Esse sentimento de manter a nossa vida privada e de dizer, olha, você, pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Ou o irmão que está sentado do seu lado não tem nada a ver com a sua vida. Irmãos, isso não é um pensamento cristão. Isso é um pensamento lá de fora, do mundo, do sistema mundano, que tenta privatizar as vidas. E fazer com que a gente não consiga se relacionar, inclusive a ponto de pedir conselhos. A Escritura vai ordenar, inclusive, irmãos, por exemplo, falando do ministério pastoral. Você pode preparar sermão durante a semana. Você pode pregar no domingo à noite. Você pode visitar casas. Mas você só se sente pastor quando pela primeira vez na sua vida você aconselha alguém. Quando você ajuda alguém a dar pelo menos alguns passos baseados na Escritura Sagrada. Eu falo do ministério pastoral, mas eu estou falando de todos nós aqui. Porque a ordem do Novo Testamento é aconselhar-vos uns aos outros. Conselho, irmãos, é algo que tem que ser pedido e dado por todos nós. Claro, irmãos, conselho é coisa de crente maduro. E lembra, quando eu falo de maturidade cristã, não falo necessariamente de idade. Eu falo de espiritualidade. Conselho é coisa de gente madura. Então deixa-me falar primeiro dos conselheiros. Homens e mulheres experimentados, tanto no sofrimento, tanto na vida, quanto na palavra de Deus. Duas coisas são fundamentais para dar conselho. Presta atenção nisso. Duas coisas. Primeiro, claro, um conhecimento de vida. A gente precisa reconhecer, irmãos, que há irmãos que estão na jornada da vida há mais tempo que nós. Isso também é humildade. Isso é ser cristão. Alguns pontos específicos da vida que provavelmente nós passaremos por eles, como casamento, como os filhos, como problemas no trabalho, problemas conjugais. E eles já passaram por tudo isso. E é bonito de ver, e você tem que buscar essa beleza, que com todos os erros que eles têm, por mais que eles não tenham todo o conhecimento, irmãos, eles perseveraram até aqui. Eles estão dizendo, firmes e constantes, até aqui nos ajudou o Senhor. Como isso é belo. E a gente tem que se sentar para ouvir um pouquinho deles também. Mas veja, experiência de vida não é tudo. Porque em muitos desses pontos é possível que esses irmãos tenham errado também. Aí quando você pede conselho, não sei se você já enfrentou isso, eu já vivi isso. Na verdade, eu já falei muito isso também. Né? Você pede o conselho, alguém te pede o conselho. Em uma coisa que você errou no passado. Em uma dessas fases da vida que você se arrepende muito por ter falhado. Sabe o que você vira para essa pessoa e você fala? Você fala assim, olha só, você está me pedindo conselho sobre exatamente uma coisa que na tua época, quando eu tinha a tua idade, eu fiz totalmente errado. Mas eu posso te ajudar. Sabe por quê? Porque você não só tem experiência de vida,
você tem conhecimento da Escritura Sagrada. Você tem conhecimento bíblico a ponto de saber que aquilo que você fez é errado. Mas esse teu irmão, esse jovem, esse adolescente que pede o teu conselho, ele então precisa saber qual é o certo para que ele haja bem. Veja, irmãos, esse é um aconselhamento. Mas nós não temos apenas conselheiros humanos. Lembra do sermão passado? Nós também temos o maravilhoso conselheiro. Ah, irmãos, ele é o Rei dos Reis, Senhor Deus. A gente viu Isaías capítulo 9. E a gente viu como que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é a própria sabedoria de Deus. Eu estou falando sim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, vai dizer Romanos 8,14. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, irmãos. Então, veja, quando a gente se senta para planejar, a gente, em primeiro lugar, tem que pensar, ei, esse plano, ele não apenas será submetido ao Senhor, no final das contas, mas ele vai começar com o Senhor. Porque a primeira coisa que o cristão faz, sabe o que é? É orar ao Senhor. E a minha oração, irmãos, tem sido já há muitos anos. Senhor, se não terminar em Ti, então que nem comece. E é Ele que a gente tem que buscar auxílio. Bom, então a primeira forma de submeter nossos planos ao Senhor é ouvindo a voz correta. Não a voz do seu coração. Não a voz das más companhias. Não a voz da confirmação. Parênteses aqui. Há um problema no aconselhamento. Que muitas vezes, quando recebemos pessoas, a pessoa já vem com a resposta na ponta da língua. Mas ela quer ouvir a tua opinião. Não para considerar a sua opinião, mas para conseguir uma confirmação para o planejamento dela. Isso é um problema. Isso se chama voz da confirmação. Não é essa voz que você tem que buscar. Você tem que buscar a voz do confronto, muitas vezes. Mas você tem que buscar a voz da verdade. A voz do Senhor. Através de quê, pastor? Da leitura das Escrituras. Através da pregação bíblica. Através do aconselhamento pastoral. Do aconselhamento de outros irmãos maduros. Através do aconselhamento bíblico. Não caia no primeiro e grande erro do planejamento, que é o planejamento solitário. Segundo lugar, planejamento precipitado. Ou apressado. Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Vou repetir. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Irmãos, a pressa é inimiga do planejamento. Você já ouviu esse ditado? A pressa é inimiga da perfeição. Salomão discordaria disso só um pouquinho. Salomão diria, a pressa é inimiga também da sabedoria. Lembra que eu falei? Salomão está o tempo todo fazendo a diferenciação entre o homem sábio e o homem tolo. Para Salomão, o homem apressado é sinônimo de homem tolo. É sinônimo de insensatez. Veja, Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. É exatamente isso. Pressa, precipitação, tudo isso não é coisa de homem sábio. Bom, o planejamento precipitado, ele revela pra gente três coisas importantes. Três coisas, não sobre o plano, mas sobre nós. Toda vez que você se senta para planejar, como eu disse, 1 ano, 2023, 5 anos, 10 anos, enfim, não sei como é que é o seu planejamento, mas quando você se senta para fazer isso, além de você não buscar conselhos e conselheiros, infelizmente, esse é o segundo erro. É um negócio feito meio ligeiro. A gente faz as coisas meio rápido assim, né? Eu sou muito assim. Às vezes eu erro muita coisa porque eu faço muita coisa rápido. Mas, irmãos, quando a gente fala de planejamento, a gente não pode ter velocidade. Não pode ter pressa. Tem que ter calma e principalmente paciência. Bom, três coisas. Primeiro, falta de paciência. O planejamento precipitado aponta para isso. Falta de paciência. Paciência, irmão, não é um problema para a gente. Paciência é um dom. Paciência faz parte do fruto do Espírito Santo. Somente o cristão vai ter a verdadeira paciência. Lembra? O amor é paciente, no sentido de que o amor tudo suporta. Por quê? Porque não é o amor romântico da Disney. É o amor que vem do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor sacrificial, o amor incondicional.
É disso que ele está falando. Então, paciência é marca distinta do cristão. Então, ser afobado, ser precipitado, andar com pressa, decidir sua vida como se o mundo fosse acabar amanhã, não é coisa de cristão. Você não pode fazer um planejamento que vai durar 10 minutos. Não pode. Tem algo errado aí. Paciência. Até porque, irmãos, é preciso esperar pela direção do Senhor. Aqui a gente conecta um ponto ao outro. Lembra que você tem que buscar conselhos e conselheiros? Sabe quantos conselhos você vai buscar? Nenhum. No máximo você vai dar um Google para ver se o plano está fazendo sentido. Não, irmãos. Para você buscar conselhos, para você buscar opiniões, para você conversar com o pastor, para você conversar com as pessoas, você vai precisar de tempo. E para ter tempo tem que ter paciência. Segunda coisa que mostra plano mal feito. O plano mal feito é interessante, sabe por quê? Porque o plano mal feito é pior do que plano nenhum. Tem gente que você conversa, ele fala assim, qual é o seu plano para o ano que vem? Não sei lá, eu vou continuar trabalhando. E tá certo, né? Ele tá ali na lida da vida. Eu vou, sei lá, fazer compra todo mês e a vida vai continuar. Tem plano nenhum para a vida. Mas tem uma coisa pior do que não ter plano nenhum. O plano mal feito. O plano feito em 10, 15 minutos. O plano feito por um homem precipitado. Sabe por quê? Porque o plano mal feito te dá a sensação de que você está planejando a sua vida, mas na verdade é um plano mal feito. Ele provavelmente não vai nem concretizar. Nem concretizar. Né? Bom, Deus não é Deus de improviso. Planeja. E não faça de qualquer jeito. Terceiro lugar, falta de confiança. Geralmente, irmãos, quem não tem paciência, quem não quer esperar, quem não quer buscar resposta e não quer esperar pela resposta, é porque não confia naquele que vai te dar a resposta. Falta de confiança. Falta de paciência geralmente está ligado à falta de confiança. E tudo isso é fruto do nosso imediatismo. A gente quer coisas prontas. A gente quer o mais rápido possível. O mais pronto. Eu até imagino, todo ano eu compro agenda. Eu sou meio da antiga e eu tenho 5 agendas desde que eu assumi a igreja. É interessante, sabe por quê? Porque a história da igreja vai sendo contada na agenda. Tem coisas que eu volto, né, olho ali, e aí vou sempre, né, anotando alguma coisa. Tipo assim, o irmão pisou no meu pé ali, brincadeira. Isso não. Mas né, a história da igreja vai sendo contada. E eu vou lembrando de algumas coisas. Tem sermão inteiro escrito na agenda, isso é muito bom. Né? Eu faço isso desde 2017 até 2022. E ainda não comprei agenda. E eu estava pensando nisso. E aí eu imaginei, por que um homem imediatista, sem paciência nenhuma, compraria uma agenda? Aí eu pensei, a não ser que essa agenda viesse pronta. Já toda escrita assim para ele, né? Mas essa agenda, irmão, seria algum extrato, algum projeto aí, tipo de horóscopo, né? Seria alguma coisa parecida com isso. Ele diria mais ou menos o que você tem que fazer a cada dia da semana, o que você tem que fazer a cada final de semana da sua vida, completando todo o seu ano. Mas eu pergunto, aquele é o planejamento para a sua vida? Não. Até porque o planejamento para a sua vida tem que ser feito a portas trancadas entre você, a sua família e o teu Deus. Bom, falta de confiança. Um plano bem elaborado precisa ser maturado. E não sei se você sabe, para ter maturação tem que dedicar tempo. Tempo. Tempo de quê, pastor? Tempo de oração e jejum. Tempo de consagração. Tempo para ouvir os conselhos. E tempo para esperar pela resposta. Terceiro lugar, planejamento ateísta. Acompanhe, Salmo, agora vamos mudar um pouco, Salmo 10, 4. Diz assim, em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Veja isso, vou repetir. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Por isso, planejamento ateísta. É o planejamento feito por um ateu. Aí, né, uma pergunta que a gente precisa fazer aqui é, por que se faz projetos sem Deus? Lembra, o pecado atingiu a nossa decisão, atingiu a nossa capacidade de planejar. A gente até planeja, mas a gente não se dá conta que existe um plano maior acontecendo e que existe um projetista. Bom, 3 respostas. Primeiro, o Salmo dá pra gente. Esse verso pequenininho dá pra gente. Primeiro,
ímpio. Camarada é ímpio. Lembra o que significa ímpio? Aqui pode ser traduzido como ímpio ou perverso, a palavra hebraica. Mas impiedade significa literalmente ausência de adoração. O ímpio é literalmente alguém que não acredita em Deus. Então, ímpio, irmãos, não deveria nem ser uma palavra tão pejorativa. Não é isso. É simplesmente a pessoa não acredita em Deus, ela é ímpio. A pessoa crê em Deus, ela é crente. Ponto. É só isso. Não foi a gente que desenhou a linha existe, está lá. Ela não crê em Deus, é ímpio. É isso que o Salmo está dizendo. E aí, irmãos, eu pergunto, se ela não adora Deus, porque, obviamente, para ela Deus não existe, por que é que os seus planos vai ter Deus inserido nele? Não vai. Por isso não há lugar para Deus em nenhum dos seus. Segundo motivo porque se faz plano sem Deus é a soberba. Veja, em sua presunção. O ímpio não o busca e não há lugar para Deus. Então, irmãos, presta atenção. Por que é que não há lugar para Deus? Porque não crê em Deus. E segundo, porque a pessoa está tão cheia de si. Ela se garante, como diz lá fora. É autossuficiente. E aí, se ela se garante, porque ela precisa de Deus para planejar e executar seus planos. Não precisa. Então, nos seus planos, não tem lugar para Deus, porque só tem lugar para Ele. Terceiro lugar, a prosperidade. Aqui é um ponto interessante, porque, veja, outro motivo porque as pessoas não encaixam Deus nos planos, sabe por quê? É porque o plano está dando certo. Por isso que em nenhum momento eu falei para você que o plano sem Deus, necessariamente ele fracassa. Não, nem sempre. Pelo menos não a curto prazo. Não fracassa. Sabe por quê? Se você continuar a leitura do Salmo 10, e vamos continuar, olha o que diz os versos posteriores, versos 5 e 6. Os seus caminhos prosperam sempre. O ímpio está prosperando, irmão. Nenhuma novidade aqui. Pensando consigo mesmo, abre aspas, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá. Então, percebe bem, ele não crê em Deus, mas ele está cheio de arrogância, ele se garante, e mais, ele está prosperando. Então, a prosperidade aqui não serve como uma espécie de atração de Deus para ele. Quanto mais o ímpio prospera, irmãos, ele não vai se aproximar de Deus porque ele está prosperando, porque ele está sendo abençoado. Não, é o contrário. Ele vai se afastar de Deus cada vez mais. Por quê? Porque a prosperidade vai retroalimentando a soberba. E a soberba alimenta, então, o ateísmo do sujeito. E eu estou falando aqui, presta atenção, não daquele ateu profissional, não é isso. Eu estou falando, irmão, daquele pessoal lá fora que diz que crê em Deus. Estamos no país, né? Estamos no Ocidente, um país cristianizado. Muitas famílias se juntaram para celebrar o Natal, mas na verdade um Natal sem Jesus. E não só isso, é uma vida inteira sem Jesus. E pior do que isso, é o crente ateu. E deveria ser sinônimo de contradição, mas não é. É realidade. É o crente que nominalmente crê em Jesus. Foi batizado, foi criado na igreja, que tem ali talvez toda a Bíblia na cabeça, ou boa parte dela, que conhece muita coisa, mas que infelizmente ele teoricamente confessa. Se você perguntar, ele vai dizer, eu creio em Deus. Claro, fui criado na igreja, que isso? Conheço todos os mandamentos, como aquele homem que Jesus interpelou. Conheço tudo de cabeça. Aí quando Jesus dá uma ordem simples, ele não consegue fazer. Por quê? Porque na teoria ele crê, mas na prática ele vive como um ateu. Se você diz que crê em Deus, mas a sua vida não há lugar para Deus, então você não crê em Deus. É isso que a gente tem aprendido no Evangelho de João. Veja, irmãos, o dia tem, ou melhor, a semana tem 7 dias. De segunda a sábado, a pessoa, o indivíduo, seja lá quem for, ela vive como um descrente, como um ímpio. Segunda a sábado, aí quando chega no domingo ela vai para a igreja. E o pior não é isso. A semana tem 7 dias. Então, irmãos, é matemática, é simples. Faça um gráfico, faça um cálculo. Coloca isso em porcentagem. Vai perder, irmão. Vai perder. Aí eu pergunto, você é mais ímpio ou mais crente? São 6 dias dedicados a você, a sua vida, aos seus prazeres, às suas coisas. Aí chega no domingo, não, eu vou me comportar, vou me ajeitar, vou botar uma roupa de crente, cara de crente e vou para a igreja. Tá errado. São coisas simples que vão dizendo para você e para as outras pessoas que estão ao seu redor se você é cristão ou não. Vou citar exemplo. Eu sei que exemplo incomoda, mas a gente tem que citar, porque se eu sair daqui você vai dizer que não entendeu. Vamos lá.
Por exemplo, a sua playlist não conhece louvores. Estou falando a sua, não. Estou falando a sua do indivíduo. A playlist desse indivíduo não conhece louvores, hinos, como a gente canta aqui. Aí, claro, irmãos, presta atenção. O pastor é músico, profissionalmente. Então é óbvio que não há nenhum problema, não há nenhum pecado em você ouvir uma música secular. Não há, desde que você saiba o que você está ouvindo. Você sabe o que você está ouvindo? Você sabe o que as pessoas estão pregando dentro do seu ouvido aí? Aí você pega aqui uma viagem já perilotado para a Central do Brasil. É 1 hora sendo evangelizado, doutrinado, sem saber. Então, se você sabe disso, então ouça. Não tem problema nenhum. Não há pecado nisso, ok? Não há. O problema é você olhar a playlist do camarada ou da irmã e não há nenhum louvorzinho. Não tem. E a desculpa é o quê? Ah, tem muito louvor ruim. Mentira. 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 Tá? Ou melhor, parcialmente mentira. Tem louvor ruim. É fato. É fato. Assim como lá fora tem música ruim também. Né? Eu ia citar aqui, mas deixa pra lá. O camarada, né, vira à noite escutando Belo, por exemplo. Gente, é muito ruim. Mas desculpa. Vamos seguir. Então tem coisa ruim lá e tem coisa ruim aqui. Mas tem muita música boa aqui dentro. Tem muita música linda, irmão. E melhor do que isso, a música está falando com você. Ensinai-vos uns aos outros com hinos, salmos e cânticos espirituais. É seguro para você. Mas é só um exemplo, tá, irmão? Só um exemplo. Imagine você fazer uma festa, chamar toda a sua família. Imagina isso, pensa nisso agora. Você fez uma festa, você chamou toda a sua família. Você chamou os seus amigos mais queridos. Quem conviveu com você, quem participou da sua vida, quem viu você conhecendo a sua namorada, o seu namorado. E aí você chama essa festa de casamento. Uma instituição divina, um compromisso firmado entre o noivo, a noiva e Deus presente. E o único momento cristão do seu casamento é a palavra do pastor. Irmãos, isso é triste. A gente riu até agora, daqui para lá tem que chorar. É triste, irmão. Eu não sei se você sabe disso, mas as pessoas que estão em volta estão vendo. Eu acabei de participar de um casamento agora e você ouve, por exemplo, os votos. Não há espaço para Deus. Isso é sintomático. Se eu não avisasse antes e pedisse assim, olha só, escreva uns votos aí para sua esposa. Não tem, irmão. Não tem Deus na declaração. É você, você, você e você. Sintomático, está errado. Somos cristãos vivendo como ateus. Isso é só um exemplo. Ok? Mas então, irmãos, para a gente encerrar. Querendo ou não, reconhecendo ou não, entendendo ou não, fazemos parte de um plano maior. A gente precisa sair daqui entendendo isso. Ou como objeto desse plano, ou como vasos de desonra, ou como vasos separados para a honra do Filho de Deus. Esse plano maior vai dizer Efésios capítulo 1, a partir do verso 12. Que Deus fará convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Irmãos, naquele grande dia. O plano não vai chegar ao fim, até porque o plano conta com a eternidade futura. Mas é o ápice do plano. Ele veio como um bebê humilde deitado na manjedoura, honrado por pastores, pobres, humildes, alguns homens, mulheres. Mas quando ele retornar, ele virá, irmãos, em cima de um cavalo branco, seguido de uma miríade de anjos. Como um rei poderoso, que dará ordem ao arcanjo com som de trombeta para buscar todos os filhos de Deus. Nesse dia, todos os ímpios serão perfilados, os mortos ressuscitarão primeiro. Todo mundo vai ter que se apresentar diante dele, grandes e pequenos. Essa era a multidão que João viu. Você estará lá, eu também estarei lá. Sabe qual é a diferença? Outra semelhança. Todos estaremos caídos no chão. A palavra todo joelho se dobrará significa que ou você, né, você não vai estar bonitinho ajoelhado, você vai estar caído, prostrado, em sinal de reverência, de humilhação. Por quê? O Rei dos Reis se postou. Sabe qual é a única diferença? É que alguns minutos após a glorificação,
será dito para eles assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essa é a diferença. Enquanto que para nós será dito: vinde benditos do meu Pai. Há lugar para vocês na casa de meu Pai. Bom, irmãos, não pense, finalizando, que os seus projetos não têm nada a ver com Deus. Que os seus planos para esse ano, os próximos anos, não tem nada a ver com a fé cristã. Com tudo que você viveu o ano passado e tudo que você tem vivido. Ei, se eu fosse você, eu voltava para casa hoje. Eu olhava a minha agenda. Eu lia meu papel higiênico, porque eu escrevi o projeto, sei lá. Mas eu olhava aquele negócio. Eu olhava de novo. Eu lia de novo. E eu caçava Deus naquele negócio ali. E se você chegar lá, ou na ida para casa, você se lembrar dos seus projetos e você se imaginar, por que eu ia fazer aquela faculdade em 2023? Por que eu quero mudar de emprego? Por que eu quero me mudar de casa? Por que eu quero ser promovido? Por que eu quero constituir uma família esse ano? Todos esses porquês são coisas boas. Tudo isso é muito bom. Mas tudo isso tem que estar submetido à vontade de Deus. A conclusão de Lucas e da igreja é que seja feita a vontade de Deus. Consagre todos os seus planos ao Senhor. Eles serão bem-sucedidos. Bom, até seu projeto, para encerrar, está dentro do plano soberano de Deus. Está dentro. Eu quero encerrar lendo esse salmo para você. Salmo 33, 10 e 11. Escute isso, para a gente encerrar hoje. O Senhor desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. No fim das contas, os projetos sem Deus, eu disse, mesmo esses projetos estão conectados de alguma maneira ao plano maior. Ele não vai perder a linha da história. Ele não escreveu errado, já está tudo escrito. Ok? Ele é o Senhor da história. Mas veja, sabe o que ele faz com esses planos? Ele deixa que sigam. E eu disse, em curto prazo, pode ser até que as pessoas prosperem. Mas a gente sabe qual é o fim dos ímpios. Lembra de Asaf? Asaf é o exemplo perfeito aqui. Lembra que ele fica revoltado com a prosperidade dos ímpios? Até que ele entra no santuário de Deus. Primeira coisa que ele vê, a majestade de Deus. Segunda coisa que ele vê, o fim dos ímpios. Eles podem até prosperar aqui. Sabe o que Asaf entendeu? Aquilo que Jesus diria lá no século I, né? Ele diria assim, o que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Foi isso que Asaf entendeu lá no Salmo 73. Então, no primeiro momento, Deus deixa os planos prosperarem. Mas a qualquer momento, ele pode fazer isso aqui. Ele desfaz os planos das nações. Por quê? Porque somente os planos do Senhor é que permanecem para sempre. Então, irmãos, com isso eu quero dizer, vale a pena planejar. Vale a pena sujeitar os seus planos ao Senhor. Amém? Deus abençoe seu ano. Que seja um ano repleto de Deus na sua vida. Vamos orar? E já daremos sequência à ministração da Ceia do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque, como eu disse no início, o Senhor não tem deixado faltar a nós. E hoje, mais uma vez, Senhor, fomos levados a refletir um pouco sobre planejamento. Sobre projetos, Senhor, que, em primeiro lugar, parecem privados. Parecem projetos pessoais, mas hoje aprendemos, em primeiro lugar, a submetê-los ao Senhor. Em segundo lugar, a gente não pode achar que o nosso projeto, depois de pronto, então a gente vai entregar ao Senhor. Não, ele já começa com o Senhor. Aprendemos também, Senhor, que temos que buscar conselhos de irmãos e irmãs maduros na fé. Submeter esses planos ao julgamento desses nossos irmãos. Buscar ajuda, porque a nossa vida não é solitária, mas é uma vida em comunidade. E comunidade requer confiança. Muito obrigado, Senhor.
Porque hoje entendemos que não é possível apenas confessar que cremos o Senhor, mas que vivemos e morreremos para o Senhor. Dai-nos, Senhor, a convicção de Paulo, enquanto todo mundo está desesperado, porque ele vai para Jerusalém, provavelmente para ser preso, talvez morto. Ele está dizendo, pessoal, eu não tenho a minha vida como preciosa, conquanto que eu possa cumprir o plano do Senhor. Deixe-me amarrarem, deixe-me prenderem, até me matarem, mas conquanto que eu possa terminar a carreira e guardar a fé. Então está tudo certo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ensina a planejar e nos ensina a submetermos ao Senhor todas as vezes. Fica conosco, Senhor, para que teu nome continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém.